A graça e a paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Aleluias. O Senhor verdadeiramente está neste lugar. É o tema que o Espírito Santo propôs à igreja para esse seminário. E hoje, agora, mais do que ontem e de manhã, agora à noite, eu vou compreendendo mais e mais que Deus está neste lugar. E por que Ele está neste lugar? Porque o Senhor a igreja achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor tem se agraciado da igreja. Por quê? Porque a igreja está com o coração aberto. A igreja tem recebido um evangelho duro e difícil de ouvir. Mas tem ouvido, mesmo contristados, tem ouvido e recebido para arrependimento e com alegria. Por isso que o Senhor está neste lugar. E a palavra do Senhor nos diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Se passares a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Igreja, nós não estamos em tempos de festa. Não estamos em tempos de festa. Estamos no momento de rasgar o nosso coração diante do Senhor. E fazer o que o pastor Giovanni fez aqui, fazer todos os dias. Chorar pela nossa nação. Chorar pela igreja brasileira. O que nós estamos vivendo é o juízo de Deus. Por causa da cegueira espiritual que está na igreja brasileira. Deus está entristecido e irado com a igreja brasileira. Estamos andando por caminhos muito distantes, vivendo um evangelho muito distante do evangelho de Cristo Jesus. Precisamos voltar. E tudo isso que está acontecendo, crises em todas as áreas, é para que a igreja volte. A igreja que profeta Oséias, a mesma coisa aconteceu com Israel. Quando Deus disse: eu levarei a meu deserto, porque a mim tem me traído. Eu não sou mais o marido dela. Ela tem chamado Baal de seu marido. E do deserto ela ouvirá a minha voz. É apenas um deserto, são nos vales que nós temos ouvido a voz do Senhor. Por isso o propósito dos vales. Por esse motivo o propósito dos desertos que nós passamos. Das tragédias, das perdas, do sofrimento, Deus permite. Mas aqueles que estão aliançados com Cristo Jesus estão sofrendo seguros. Há um sofrimento seguro nas mãos do Senhor. Há um sofrimento que não nos distancia de Deus. Há uma tristeza que não apaga a alegria da salvação dentro de nós. Há uma diferença muito grande. Sofrer longe do Senhor e sofrer nos braços do Senhor. De qualquer maneira, o sofrimento é permissão de Deus. Que nós não venhamos sofrer desnecessariamente por aquilo que nós mesmos causamos, por desobediência à palavra do Senhor, que nós mesmos causamos pelas más escolhas que nós fazemos, mas que venhamos sofrer o sofrimento que está proposto para o crente, para que a fé dele seja refinada como ouro queimado no fogo, para que a fé dele seja inabalável. Este é o sofrimento proposto por Deus. Dói, a dor, há lágrimas. Por isso o nome que o Senhor nos revelou para este projeto no Vale de Baca. Baca em hebraico são lágrimas. Ontem que pôde estar conosco aqui, nós atravessamos nossos vales juntos por 1h e 40 minutos, aproximadamente. Hoje de manhã, mais uma vez, nós juntos nos rendemos ao Senhor, pedindo perdão
e voltamos ao Senhor, convertendo os nossos corações, para que haja transformação de mente, para que haja consciência do pecado, para que o meu lar, a minha família e a minha vida seja uma resposta para este mundo caído. Precisa haver uma transformação de mente. Hoje nós estamos depondo contra toda essa corrupção que está lá em cima e precisamos mesmo que saiam de lá. Precisamos mesmo, mas não é a solução. Porque daqui a 10, 15 anos estaremos passando novamente por uma crise como esta. Porque os nossos filhos, nossos jovens, não são convertidos de mente. E eles ocuparão lá em cima o poder. Então começa de nós. Começa de mim e de você. Essa mudança, essa transformação de mente. Quando a igreja de Cristo Jesus voltar para o seu esposo, para o seu noivo, que está às portas, quando essa igreja brasileira, que está em busca de milagres, como aquela multidão que seguia Jesus somente por curas e milagres, pelo pão e pelo peixe, e poucos eram os discípulos, realmente muito poucos, porque depois de um discurso duro, ficaram só os 12. E Jesus não está preocupado com quantidade. Ele quer a qualidade do servo dele. E ele, sem preocupar com a quantidade, ele vira para os 12 e pergunta para eles: não quereis vós também retirar-vos? Porque o evangelho é este. Quem quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que ser renovado de mente. Vai ter que ter uma consciência transformada. E Pedro então responde: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É este povo que é a igreja de Cristo, que tem um coração peregrino, que entende que não é daqui, que tem saudade do céu, que o coração chega a queimar de saudade por aquilo que ainda não vimos. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que Cristo suportou tudo o que ele suportou por causa da expectativa que ele tinha da glória de Deus, do céu. E ninguém melhor do que ele para dizer isso, porque ele é o único que do céu desceu e para o céu subiu. Então ele suportou tudo porque ele sabia o que aguardava ele. Ele voltaria para a glória do Pai. Mesmo que nós não conheçamos, mas que venhamos ter também essa expectativa, a mesma que Cristo teve, para suportar tudo que estamos vivendo aqui, porque iremos para um lugar que já está preparado para nós. É nessa visão que nós temos que andar. E eu vou me alegrar com o meu país, com a minha nação, que eu tanto amo, quando acontecer com ela o que acontece na Suécia. Quando acontecer aquilo que acontece lá. Nas estações de metrô, há catracas. E essas catracas, uma é liberada. Não tem ninguém vigiando ela. Ela é liberada para aqueles que, porventura, não podem pagar o metrô. E esse brasileiro que viu isso, é uma brasileira que comentou isso, ficou assim, pasma, pensando, mas como eles vão vigiar essa catraca? E ela comprou, então, o bilhete dela para o metrô e perguntou, mas vocês deixam essa catraca assim? Por quê? Por que não poderia deixar? E ela observou, todos pagaram seus bilhetes. A catraca, que era de graça, ficou vazia. Praticamente ninguém passou por ela enquanto ela esteve esperando. Então, quando acontecer isso no Brasil, aí eu vou me alegrar. Aí eu vou entender que a igreja de Cristo acordou. Que em vez de 60 milhões de evangélicos, haverão 60 milhões de convertidos. Porque a nossa nação está assim por culpa da igreja brasileira, que deveria sinalizar no mundo o que é ser um cristão verdadeiro.
que não mente, que não rouba, que em benefício próprio não vai em detrimento do seu próximo, do outro, que se preocupa com o outro. É nisto que eu creio. Mas só veremos isto. Não vai ser agora, é na nossa próxima geração. É nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, que é a nossa responsabilidade agora. O Evangelho, ele tem poder para mudar a mente das pessoas, para fazer aquele que mentia não mentir mais, para fazer aquele que furtava não furtar mais. Somente o Evangelho de Deus tem poder para isso. Como a palavra de Deus diz, não vos conformeis, não tomei a forma do sistema deste mundo, não seja igual, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós estamos precisando no nosso país são homens e mulheres que preguem o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho de transformação de mente, um Evangelho que denuncia o meu estilo de vida como cristão. Nós tratamos muito isso na parte da manhã. Agora, na parte da noite, para quem não esteve no sábado, eu vou compartilhar com vocês apenas um vídeo, que é um documentário do meu testemunho. Porque nós temos uma palavra para a igreja essa noite. Então, para que vocês se contextualizem o que é o ministério que o Senhor confiou a mim e ao Ariston, foi a partir de uma enfermidade muito grave, que é o câncer cerebral. Às vezes a gente acha que Deus não fala, e Deus fala de várias maneiras. É nós que não estamos atentos, estamos distraídos demais para ouvi-lo falar. E aquilo me sustenta até hoje. Com a força de Cristo Jesus, eu posso enfrentar qualquer situação. Essa é uma verdade. Esse é um princípio. Quando nós nos desfazemos daquilo que achamos que temos força, nós não temos força. Então, feliz é o homem cuja força está em Deus, em cujo coração peregrino está no Senhor, nos teus caminhos, que o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A primeira chuva enche os poços, e eles vão indo de força em força, até chegar em Sião e se apresentar perante Deus. Essa é a sua caminhada no vale de Baca. É assim que o adorador atravessa. Esses peregrinos lá de Israel não tinham água, não tinha lençol freático debaixo da terra, daquela terra seca. Mas eles tinham fé. E eles cavavam poços, com muita dificuldade, mas abriam poços, abriam cisternas. E o que acontecia? Deus enchia os poços com sua chuva. O que atrai Deus a você não é o seu problema, a sua luta, não é o que você está passando. O que atrai Deus a você é uma fé verdadeira. Isso atrai Deus. Foi o que aqueles adoradores conseguiram fazer no Vale de Baca. Atrair Deus para eles. E aquele vale fazia fontes de águas. E eles iam de força em força. Um dia por vez. Eles não se perdiam porque eles tinham foco, eles tinham uma visão, eles tinham um destino, eles eram peregrinos. O peregrino não é daqui, ele sabe aonde ele está indo, ele sabe qual é o lugar dele. Então ele não se perde no vale do seu sofrimento, no vale da sua dor. Ele continua, ele cava os poços, mesmo que seja doendo, mesmo que seja sofrendo, ele cava, através da oração, através da entrega, através da santidade, da separação deste mundo, da transformação de mente, através da renúncia, ele vai cavando os seus poços.
E vai tendo uma fé fortalecida, uma fé que vai atraindo Deus, e Deus faz encher com chuvas de bênçãos. Porque Deus não está de braços cruzados para te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele tem chuvas de bênçãos, mas não vai fazer chover onde não tem poço aberto. Não justifica. É desperdício. Se você não tem relacionamento com Deus, por que Ele vai derramar essas bênçãos na sua vida? Para quê? Para o diabo roubar? Ele rouba de você na mesma hora, assim que você sai daquela porta. Como uma semente que cai em meio às pedras, ou em meio a espinhos, ou à beira da estrada. Que teu coração esteja neste lugar como uma terra boa, aberto, não endurecido para a voz do Senhor. Ele está neste lugar. Esteja então na presença dEle. Atrai o seu Deus com a sua fé, mas não é crença. Não é crença. Fé é saber que mesmo que Ele te diga não, você vai entender que o não dEle é de vitória para a sua vida. Quando Deus cura, Ele é Deus, igreja. Mas quando Deus não cura, Ele continua sendo Deus. O não de Deus na minha vida foi a maior vitória que Ele me deu. Foi a maior vitória dEle para a minha vida. Para o câncer que Ele disse não, Ele me curou de outros cânceres que poderiam me condenar ao inferno. A exemplo de uma fé mutilada, uma fé de crença, que eu acredito que Deus vai fazer. Deus não é o nosso empregado, Deus não tem funcionário, Deus não tem empregado, Ele tem filhos. E filhos não têm que receber salário, filhos têm herança, filhos têm a graça, e a graça nos basta. E mesmo assim, Ele derrama chuvas de bênçãos. Às vezes por coisas que nem pedimos, Ele vem e nos dá. Quantas experiências nós temos vivido, eu e Ariston? Assim. Estar na dependência de Deus é tão maravilhoso, é tão impressionante, é tão impactante, que você não precisa fazer nada. E você vai obedecer. Naturalmente você obedece. Quando você tem uma consciência transformada. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. E essa noite Ele te faz um convite. Vinde a mim. É o maior convite para a humanidade. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Há cansados aqui nesta noite. Há uma igreja cansada em toda a terra. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é outra pessoa, não. É Ele. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Tem que aprender. Tem que se esforçar. Tem que buscar, igreja. Buscar com toda a sua força o Espírito Santo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o convite de Cristo. Vamos deixar de ser uma igreja medíocre. Uma igreja que está aquém daquilo que Ele tem para nós. Não importa se é com saúde ou sem saúde, se é com dinheiro ou sem dinheiro, se é gordo, se é magro, se é careca com cabelo, não importa. Importa que sirvamos a Ele, que obedecemos a sua voz, que Ele tem uma promessa. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti. Quais as bênçãos, igreja? Só Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. As que te são necessárias, todas virão sobre você. Todas. Você não precisa correr atrás delas. Você não precisa pagar por elas. Você não precisa sacrificar por elas.
Não é isso que ele quer. Esse evangelho de marganha, esse evangelho que Paulo chamou de maldito, amaldiçoado. Mas é um evangelho simples, puro, de obediência, de entrega, para que você viva e tome posse da vida eterna agora. Eu não vivo como se eu tivesse um câncer na minha cabeça. Porque se eu estou no tempo de Deus, eu não vivo mais no meu tempo. Eu vivo no Kairos. O tempo de Deus é eterno. Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é eterno. Então, quem está em Cristo está já na eternidade, vivendo um tempo eterno. Isso que é fé. Porque o que está pronto, está pronto. O que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não vai acontecer, não vai fazer, não, já está pronto. Já está pronto. A fé verdadeira te faz enxergar isso. Mesmo que você não veja, mesmo que você não toque, a fé verdadeira, provindo do Evangelho verdadeiro, te faz descansar, mesmo não vendo. Mesmo que não aconteça. Porque eu estou num tempo eterno. E o que esse tempo eterno de Deus me diz? Que eu estou curada para a eternidade. Porque na eternidade não há doença. Na eternidade não há dor, não há sofrimento. Então, no tempo eterno de Deus, eu estou curada. O que Deus está permitindo na minha vida, propriamente para a minha vida, estar pregando o Evangelho dessa forma, com as minhas limitações, com as minhas dores e com o câncer cerebral, que Ele não vai curar. Ele não vai curar. Isso é muito claro entre Ele e eu. Revelado por Ele. Então eu descansei. Eu descansei. O que me sustenta viver nessa dependência de Deus é a fé. Uma fé verdadeira. Uma fé que teve que ser curada. Quem esteve aqui ontem sabe o tanto que Deus teve que trabalhar na minha fé. Porque a minha fé era crença. Uma fé que jamais poderia permitir, entender ou aceitar que o Deus que cura, Jeová Rafá, poderia não querer me curar. Então essa fé teve que ser curada. Esse câncer foi curado. E hoje estou livre para fazer a vontade do Senhor. Amém? Abram comigo a palavra de Deus. João capítulo 5. Nós vamos ler sobre a cura desse paralítico no tanque de Betesda, lá em Betesda. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou curado, se viu curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama.
Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado do evangelho narrado por João, grande multidão. Depois, Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém, glória a Deus. Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. Essa história é conhecida. E este tanque era para uma multidão, uma grande multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos. Num tempo onde não havia medicina, era muito precário. Então aquele tanque era a resposta. Era a resposta para aquela grande multidão. E por se tornar ali um lugar muito cheio de pessoas, construíram então pórticos, alpendres, dividiram vários, como se fossem, levantaram vários cômodos para agregar aquela multidão de pessoas. E era um lugar que, por ter uma grande multidão, que com certeza muitos estavam ali como este homem paralítico há muito tempo. Talvez até mesmo pediram para suas famílias que o deixassem por lá. Porque a única esperança que eles tinham estava num anjo que ninguém via, invisível, que descia num templo que ninguém sabia. Mas que quando a água se movia, eles entendiam, eles acreditavam que era o anjo que havia descido. Só que havia ali um critério. Era somente o primeiro que pulasse seria curado. Não era o segundo, nem o terceiro, nem o 10º, era o primeiro. Eu começo então a imaginar que quando vinha o movimento da água, eu creio que pulava uma multidão de uma vez só. Havia uma competição, era uma concorrência muito grande. Acaba sendo hilário imaginar que se um vento tocasse naquela água movimentava. E novamente uma multidão pulava naquela água. O que nós sabemos do tanque de Betesda é isso. Um anjo que ninguém viu, num tempo que ninguém sabia, e nenhum curado para testemunhar. Este tanque, na verdade, era uma crença. Existia esse tanque. Ele foi encontrado há pouco tempo. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver imagens do tanque de Betesda. E era um lugar muito sinistro. Na verdade, uma ironia para se chamar Betesda. Que Betesda é casa de misericórdia. Ali não havia misericórdia. Misericórdia é eu me compadecer pela dor do outro. Jesus disse: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Deus quer misericórdia. Mas naquele lugar não era de Deus. Não havia misericórdia. Havia uma concorrência muito grande. E pessoas se julgavam ali, não importa como que fossem cair, porque acreditavam que sairiam dali curados. E não saíam curados. Quando esse tanque foi encontrado, há pouco tempo, encontraram nele também desenhos na parede. Não só do anjo invisível, mas também de outro Deus, que os romanos acreditavam que também estava naquele lugar,
que também descia naquela água e movimentava aquela água. Romanos, soldados de guerra, feridos, muitas vezes eram levados para lá também. Você pesquisar a história é muito interessante. E ficavam ali também, na expectativa de que aquele Deus deles movimentasse a água. Era um sincretismo religioso ali. E onde há uma grande multidão fomentada em busca, onde colocou toda a sua esperança, onde colocou toda a sua crença, há um comércio também em volta. Eu vou conjecturar, eu acredito que havia ali um comércio em volta daquela multidão. Porque com certeza os parentes iam visitar aqueles doentes. Então deveria haver fitinha, deveria haver aguinha, benta, deveria haver camisetas, né? Vamos colocar na nossa época aqui. Deveria haver um comércio em torno desse tanque. Mas a multidão não saía dali não. Era uma grande multidão, dia e noite, olhando para aquela água. Mas aí eu vou lá em Mateus, no capítulo 14, e vejo ali um grupo, capítulo 14, verso 15, verso 34. Eu vejo ali um grupo com algumas coisas em comum com essa multidão do tanque de Betesda. Eram também judeus, enfermos, à espera de um milagre. Mas o que havia de comum entre eles é só até aí. Porque a palavra disse assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor que trouxessem-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que tocavam ficavam sãos. Jesus chegou em Genezaré. E Jesus, em toda a palavra, em todo o ministério dele, nós vamos observar que, estando Jesus ali, passando Jesus aqui, e atravessando Jesus, e andando Jesus, e chegando Jesus, e saindo Jesus, não parava. O ministério dele tinha um tempo determinado. Ele não parava. Quando ele chega em Genezaré, ele foi reconhecido. Não havia Facebook, não havia televisão, mas a fama de Jesus chegou até aquele povo. Então eles conheceram que era Jesus. E rogaram: Jesus, espera um pouco. Espera só um momento. Deixe que a gente vá nas outras aldeias. E trazemos todos os enfermos, para que pelo menos eles toquem na orla das tuas vestes. Eu acredito que talvez fizeram um corredor de enfermos e Jesus passou. Eles não tiveram que fazer nada. Jesus que se moveu até eles. E todos que tocaram foram curados. Jesus curou todos os enfermos no seu ministério. Não houve um enfermo que tivesse sido trazido a ele que não foi curado. Por quê, igreja? João disse que todos esses sinais foram operados para que crêssemos que Cristo é o Filho de Deus. Depois do ministério dos apóstolos, isso não acontecia mais da forma que aconteceu com Jesus. O propósito de cura, Deus tem propósito. Deus continua sendo o mesmo Deus de cura, mas Ele só cura com propósitos. Para a salvação, para a glorificação do nome dEle. Deus cura com propósitos.
se não houver propósito dele curar, ele não cura também para a glória de Deus e para a salvação pelos mesmos propósitos. Só ele vai saber. Mas com Cristo, no ministério de Cristo, todos foram curados. Todos. Para que crêssemos que ele é o Filho de Deus. Amém, igreja? Amém? Quando ele chega lá em Betesda, Jerusalém tinha 3 festas por ano. Os peregrinos que atravessavam o vale de Baca era para essas festas, 3 vezes por ano. Eles ansiavam que chegasse logo para que eles tivessem em Sião e se apresentassem perante Deus. Então, em uma das festas, Jesus cumpriu tudo. Desde os 12 anos, Jesus subia a Jerusalém com os seus pais para o sacrifício santo. Então, neste tempo, Jesus foi já quase no finalzinho do seu ministério. O tanque de Betesda já existia. Aquela multidão já estava lá. Eu creio que Jesus já observava aquela multidão desde os seus 12 anos de idade. E sabia que em um momento ele iria entrar ali, por uma única vez. Este tanque estava próximo à porta das ovelhas. As ovelhas passavam ali perto para que fossem lavadas, limpas para o sacrifício. Jesus então entra naquele lugar sombrio, triste, talvez mal cheiroso, um lugar totalmente diferente daquele povo de Genezaré. Enfermos, judeus, porém com uma diferença muito grave, que eu quero denunciar nessa noite. Os olhos daquele povo, daquela multidão, estavam num tanque, estavam no mover das águas, estavam na expectativa de alguma coisa. A força deles, a esperança deles, e tudo que eles tinham na vida, toda a expectativa deles estava naquele tanque. E ali eles ficavam, e ali eles permaneciam, sobreviviam e provavelmente morriam. Quando Jesus passa naquele lugar, ninguém conhece Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus. O Deus da cura, a própria cura, estava naquele lugar. Como está aqui agora. Como está neste lugar. O Deus da cura passava entre uma multidão que não ouvia, que não sentia, que não percebia a sua presença. Porque os olhos estavam em alguma coisa que não era ele. Por isso que nada aconteceu. Mas ele foi até o único que talvez não estivesse olhando mais para o tanque de Betesda. Há 38 anos largado num canto. Nem para ver se a água mexia ou não, ele tinha condições de ver. Porque não havia ninguém naquele lugar que, se a água movimentasse, o colocasse lá dentro. Então era o único que tinha tempo. Era o único com quem Jesus poderia, então, conversar. Era o único, então, com quem Jesus poderia se manifestar. Porque os olhos não estavam no tanque. Jesus então pergunta para ele: você quer ser curado? É uma pergunta até muito estranha para alguém que está há 38 esperando a cura. Mas há algumas implicações nessa pergunta de Jesus. Primeiro, porque ele não estava olhando mais para o tanque de Betesda. Você quer ser curado? Segundo, para qual propósito você vai ser curado, se eu te curar? Para o que você quer ser curado? Que vida que você vai ter se eu te curar? Você quer ser curado? Então, muitas vezes Jesus nos faz essa pergunta. Para qual propósito? Se eu te der, se eu fizer, se eu realizar, para o quê? É para a minha glória?
Jesus então pergunta para aquele homem. Esse homem não tem resposta. A única resposta dele é aquilo que ele conhecia. Tem 38 anos que eu estou aqui. Não tem ninguém que me jogue naquela água. Jesus não quis saber de mais nada. Levanta. Toma a tua cama e anda. Antes que aquele homem andasse, antes que aquele homem se levantasse, a palavra diz que ele se viu curado. Ele se viu curado. E ele se levantou. E ele tomou a cama dele e saiu daquele lugar. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo com a igreja brasileira. Há uma multidão esperando, colocando a sua crença, colocando toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu tempo em coisas ou em pessoas que não podem fazer nada por você, que não podem fazer nada por você. Pessoas falhas, homens pecadores, objetos, amuletos, campanhas e tantas outras coisas mais. Assim como um tanque de Betesda, assim é o nosso Brasil. Um sincretismo religioso, onde tudo vale. Nós viemos de gerações onde dominaram indígenas, animistas, espíritas, espiritismo africano, superstições católicas. Esse é o nosso berço. Por isso que tudo que entra na igreja evangélica, na maioria delas, é muito bem-vindo. Toda essa lambice, toda essa superstição, toda essa macumba evangélica que está acontecendo dentro das igrejas, é um verdadeiro tanque de Betesda. E quando nós vamos ver uma multidão de doentes, 1 ou 2 são curados, e aquela multidão vê aquilo e fala, eu vou ficar aqui. É nesse lugar que eu vou ficar, porque um dia essa água vai mover também. E eu vou conseguir, e eu vou alcançar. E aquela pessoa vai dando tudo que ela tem, além do seu dinheiro. Vai colocando toda a sua esperança ali, num lugar que Deus não está. Num lugar que Deus entra, mas ninguém vê. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus está onde houver 2 ou 3 reunidos. Mas o que Ele tem para fazer é para todos que estão. É para todos. Aquele povo de Genezaré entenderam isso. E fizeram algo que agradou muito ao Senhor. A misericórdia. A misericórdia de querer não só para mim, mas para o outro. E buscou os outros. E vieram uma multidão de enfermos. É isso que Deus quer. É isso que a igreja tem que fazer. É sair desse tanque, talvez um tanque que está dentro da gente. Talvez esse tanque de Betesda está dentro de você. Que você está estagnado, aguardando alguma coisa na sua vida, sempre na expectativa de alguma coisa. Estou cansado dessas frases de Facebook, dias melhores virão. O melhor de Deus está por vir. Dias felizes virão. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus para nós é Jesus. Ele é a resposta para tudo que temos, para tudo que precisamos, para tudo que queremos e não sabemos. Dia feliz é hoje. Hoje é um dia feliz. Tira essa expectativa. Arranque esse tanque de dentro de você. Pare de colocar sua esperança em coisas que vão te frustrar. Há uma multidão de pessoas frustradas com Deus. Mas que não é o Deus de Israel, não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque Deus não frustra ninguém. É o Deus que a igreja brasileira construiu para servir. É um Deus que vai dar tudo. É um Deus de prateleira. É um Deus de Jesus Visa. É um Deus à la carte.
É um Deus que se eu fizer, se eu sacrificar, se eu me mover, Ele vai fazer por mim. Este não é o nosso Deus. Eu recebo muitas pessoas desesperadas, frustradas, decepcionadas com Deus, mas não conhecem a Deus. Não sabem nem quem é Ele. Ele passou naquele lugar e ninguém o viu. O Deus da cura entrou no hospital, pronto para curar toda aquela multidão na igreja. Ninguém o conheceu. Acontece isso na vida de muitas pessoas. Jesus fala, Jesus mostra, Jesus vai ao encontro, Jesus convida, mas a pessoa não sabe, não conhece, não vê, porque a força dela está num tanque de Betesda, no movimento de água, numa crença religiosa, numa superstição, num amuleto. Um dia eu recebi um áudio no WhatsApp de um servo de Deus. A maioria das pessoas eu não conheço mesmo. Mas o livro tem telefone, tem WhatsApp, tem Facebook, tem tudo. O Senhor me deixou no vale de Baca para me atravessar junto. Ele me ensinou o caminho. E eu tenho uma responsabilidade agora de atravessar junto com milhares de pessoas. É uma responsabilidade muito grande. O clamor que a igreja fez por nossas vidas é muito necessário. Nós somos alvos de orações mesmo. Porque tinha muitas pessoas perdidas. E esse servo do Senhor mandou um áudio para mim falando: Maristela, a minha esposa foi num culto de mulheres da nossa igreja, e foi uma pregadora lá pregar, que fez umas coisas que eu achei estranho. E eu queria te perguntar se isso é bíblico, se provém de Deus. A pregadora levou um monte de brita e mandou que cada mulher enchesse um copo de brita, e cada brita ia significar um pecado dela. Que aquele copo de brita fosse para casa, e todos os dias ela ia orar nesse copo de brita. Isso é de Deus, Maristela? Eu falei: isso é macumba. Isso é macumba. Ela levou para casa? Não. Ela e a outra foram as únicas que não pegaram. Isso é muito triste, igreja. Fui pregar numa igreja uma vez, que uma das mulheres da igreja, convertidas, mas não estavam totalmente libertas, a mente ainda não estava transformada, ela contando algumas experiências para nós. Ela era satanista, além de satanista, ela veio do espiritismo, e então ela conheceu Jesus e foi para a presença do Senhor. Só que ela não saiu do tanque de Betesda. A vida dela girava em torno de profetas. E havia uma profeta que ditava a vida dela, o que ela podia fazer e o que ela não podia fazer. Não tem respaldo bíblico para isso. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta, de fé. Nós temos nossos líderes, nossos pastores, para sermos aconselhados. Mas há pessoas dependentes de profetas, que muitas vezes são falsos profetas. Muitas vezes são falsos profetas. Isso é um perigo. Isso está crescendo muito na igreja, porque as pessoas querem. Elas querem esse movimento de água, de profeta. E essa profeta falou o seguinte para ela. Porque ela achou na cama dela uma dentadura. E ela ficou arrepiada, porque ela sabia que aquilo ali era trabalho. E ela pegou essa dentadura e levou para a profeta dela. E a profeta dela falou assim: você precisa subir na torre tal e enterrar essa dentadura lá nessa torre. Só assim que essa maldição vai ser quebrada. E ela tinha um tanto de objetos ainda com ela,
E essa profeta falou assim, você vai ter que fazer um cruzeiro. Tem que ser de cruzeiro. Eu imagino que a profeta falou que tinha que levar ela junto. Não duvido nada. Você vai ter que fazer um cruzeiro no alto mar. Tem que ser no alto mar. Você vai despejar esses objetos. Assim a maldição será quebrada. Feitiçaria no meio da igreja. Muita feitiçaria. O sangue de Jesus, então, vai perdendo o efeito. O sangue de Jesus, então, foi inútil. O sangue de Jesus, então, não tem poder. Não adiantou nada o que ele fez. Todo o sacrifício, todo o mistério da redenção da humanidade, naquela cruz, naquele Deus, naquele homem Deus, não adiantou nada. Por isso tem uma multidão de crentes sofrendo num tanque de Betesda. Verdadeiros enfermos de alma. Que precisam desesperadamente de que você seja a resposta. De que eu seja a resposta. Que está ouvindo esse evangelho agora. Essas pessoas que vocês irão entrar na casa delas, são pessoas que podem estar num tanque de Betesda, em depressão, vivendo crises existenciais, pessoas que talvez querem suicidar, ou que tentaram suicídio. A cada 40 segundos nós temos um suicídio. Vocês vão adentrar em casas que talvez seja você a única resposta para essa cidade. Essa é a nossa responsabilidade. É dos crentes de Nazaré. Espera, Jesus. Aguarda um pouco. Tem uma multidão que te quer. Tem uma multidão que te quer, que te conhece. Nós vamos buscá-los. É o que vocês vão fazer. Busquem. Tragam até Jesus. Seja a resposta para essa cidade. Saia do seu tanque. Só de você ouvir essa mensagem, você já é responsável. Você tem nas suas mãos uma responsabilidade de almas, de vidas, das pessoas que trabalham com você, que estudam com você. É o sangue delas que Deus vai requerer das suas mãos. Eu saio daqui hoje com as minhas mãos limpas do sangue de vocês. E da mesma forma Deus requer de vocês que as suas mãos estejam limpas. Aquele homem teve tempo para estar com Jesus, porque ele estava cansado. Talvez Deus espere que você esteja cansado. Muitos têm chegado nesse ponto de estar cansado e não suportar mais. Assim eles conseguem ver Jesus. Há uma igreja cansada, uma igreja de cansados, uma igreja enorme de cansados, que Deus está indo ao encontro dela, para que ela levante e ande. O que é tomar a cama? Por que não deixou aquela cama suja lá? É para que nós não venhamos esquecer de onde nós saímos. Toma a tua cama e leva ela. Mostra a tua cama. Dá o seu testemunho. Conte a sua história. Que você encontrou o Deus da cura. Que você conheceu o Deus verdadeiro. Que você teve um encontro com Jesus. E você não é o mesmo. E para provar isso, eu estou aqui com a minha cama. Com a minha história. Isso é evangelho, igreja. Estar com Jesus é a mesma coisa de você estar subindo uma escada rolante. Você não precisa subir. Ela faz o movimento sozinha. É isso que é Jesus em nós. É Ele que se move em nós. É Ele que vem saltando pelos montes para encontrar a sua igreja, para ter um tempinho para ouvi-lo, para conhecê-lo, para conversar com Ele. Este foi o único homem, porque ele saiu justamente neste ponto, cansado e com tempo,
tempo de poder ouvir Jesus. Você reclama tanto, talvez, que não ouve a voz de Deus, que não tem experiência com Deus. Mas onde estão os teus olhos? Aonde está a tua fé? Aonde você projetou o canhão da sua fé? Para um tanque de Betesda. Com certeza. Para não estar vendo Jesus passar, indo ao seu encontro, através da palavra, através do louvor. É a única resposta. Coloque a tua fé em Cristo Jesus. Que a tua fé esteja nele. Ele é suficiente para você. A resposta que você espera, a solução que você precisa, você não vai encontrar em ninguém, em nada. Porque ainda que isso se solucione da sua maneira, da sua forma, você vai continuar na expectativa, você vai continuar sendo uma pessoa vazia, a tua alma vai continuar vazia, nada vai preencher a tua alma, porque ela tem o tamanho exato do teu Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A minha alma suspira por Deus. A nossa alma tem saudade de Deus. Então, se você não der Jesus para ela, se você não der a água da vida para a tua alma, você vai ser sempre uma pessoa sedenta, em busca de uma água que se move. É essa igreja que Jesus quer transformar. É esse entendimento que Jesus quer transformar. E nos dá o mesmo entendimento daquele povo de Genezaré. Saber que mesmo estando parada, Ele vem ao meu encontro e eu vou tocá-lo. Ele é uma escada rolante. Ele vai mover em seu favor. Você precisa crer, ouvir e obedecer. E todas as coisas virão sobre ti. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Aqueles que estão aliançados com Deus vivem não na expectativa, mas numa experiência viva. Viva de todos os dias saber que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus de provisão. E aonde Jesus está, a cura, a libertação, a provisão, a alegria, a amor, a perdão, a bondade. Ele está em você.